com imenso prazer, estamos aqui na segunda edição do aulão do Colégio Integral, aqui na Unidade 1. Ao meu lado, o professor Marcos, de Literatura, que hoje traz uma das autoras mais fantásticas que eu particularmente não tinha o prazer de conhecer, mas que narra uma história única e maravilhosa. Sua própria história de vida, sua própria exclusão, suas próprias dificuldades, todas as adversidades que a vida lhe impôs. Vai falar pra gente dessa autora que tanta gente não conhece, mas que traz uma história tão rica, né, Marcos? Sim. Boa noite. A aula de hoje foi sobre a Carolina Maria de Jesus, uma autora que, por incrível que pareça, semi-analfabeta, negra, que vem das Minas Gerais, morar em São Paulo, na favela do Canindé. Uma literatura da década de 50 para 60, que foi traduzida para 13 países e superou em vendas lá fora, e nós aqui no Brasil demoramos muito para conhecer essa literatura, e que felizmente, ano passado, salvo engano, esse ano, é tema de vestibular, o que é muito importante porque nos apresenta, nos traz essa literatura fantástica, de cunho biográfico, uma literatura muito sofrida e que representa muito o brasileiro em geral. Bom, ela não tinha a cultura necessária que muitos autores têm. Ela não tinha a sua sala própria e nem a sua máquina de escrever para poder ali datilografar cada linha e cada página daquela história. Mas ela tinha e trazia consigo todo o peso do que é ser negro, favelado, num país que continua sendo exclusivo, como é no ano de 2019. Imagine você, amiga, você, amigo, o que era isso na década de 50. Recordo-me ainda, quando eu era pequeno, na década de 1960, o tamanho do enraizamento do preconceito de cor. Normalmente um negro atravessava a rua, não cruzava o seu caminho. A minha mãe, portuguesa, e digo para você que era uma pessoa altamente preconceituosa, né? E o meu pai já espanhol, mais moderado, mas de alguma maneira eles eram preconceituosos. Sou muito feliz comigo mesmo por nunca ter me deixado influenciar por isso. Desde pequeno me livrei de todas as amarras do que o preconceito pode levar alguém. Mas eu fico imaginando então você contando a história, trechos que nos levam a pura emoção de ver o que essa pessoa, de uma maneira sofrida, teve que encarar a vida, né? E como você bem diz, às vezes, quando chovia e alagava as várzeas da capital de São Paulo, ela tinha que pegar a filha, pôr no ombro e levá-la para a escola, mas não admitia que se faltasse aula. E quantas crianças hoje privilegiadas, numa simples garoa, nem de carro vem para a escola. Pois é. É impressionante a maneira como ela entendia a necessidade da educação. Primeiro, ela faz uma literatura muito espontânea, com uma forte oralidade, por conta da condição, né, da formação dela, que era pouca, e a maneira como ela entendeu a ideia da educação como ponto de partida para sair daquela situação. Inclusive, ela pediu para a filha, e algumas vezes a filha, inclusive fez tem um documentário breve, mas um documentário muito interessante da filha falando sobre a prioridade, sobre a maneira como a mãe exigia o estudo e a mãe pedindo para que ela formasse na área acadêmica. E ela tornou-se uma professora. Agradou a mãe e conseguiu também sair, né, daquela condição miserável. A mãe, a autora, ela sai da favela por conta da venda do livro, do quarto de despejo, que segundo ela, o quarto de despejo assim o é, porque o quarto de despejo da sociedade, da burguesia, é a favela. E para tirar a filha de lá, os filhos de lá, mas a filha, ela conseguiu maior êxito, foi justamente através da educação. E outra, ela adquiriu esse conhecimento através da leitura. Dos poucos momentos que uma analfabeta tinha para manusear os livros de uma biblioteca da casa dos patrões, que para ela iam jogar lá na favela, que era o depósito de lixo e o gueto total da vida, não é? E ela ali foi buscar esse conhecimento para ser uma autora, para levar os filhos e ensinar os filhos a importância da leitura, do conhecimento,
do estudo e do saber. E para nós, é assim, um prazer ver uma aula como essa, uma história como essa, né? E nos olharmos para a juventude de hoje, que passa horas na frente de um celular, com uma banalidade total à sua frente, e não sabe o prazer que é você ler um bom livro, você ler uma história, se integrar a essa história e viajar nela. É algo que só quem lê sabe dizer, né? Precisa haver uma dosagem ali, né? Dá para utilizar ali os meios telemáticos, mas não esquecendo que a literatura está ali. Precisa ser consultada, precisa botar em exercício, né, essa atividade, esse lavoro. E, óbvio, o mundo moderno ele oferece mecanismos, ferramentas muito mais sedutoras, tá? Porque também são mais coloridas, mais vivas, mas a literatura não vai deixar de existir jamais. E aí nós temos esse tipo de riqueza, que está aí debaixo dos nossos olhos, basta um olhar diferente, sair um pouco daquele trilho, né? E olhar para o lado e encontramos esse tipo de literatura, essa riqueza. E a Carolina Maria de Jesus, o interessante é que ela resolve vir para São Paulo, depois de ser acusada de um furto que não cometeu, leva uma surra e sai das Minas Gerais para São Paulo, e é mais um caso no meio de tantos. É incrível a história dessa mulher. A força, a energia vital dela é algo que assusta. Minha mãe, né? E ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina ela já foi rejeitada porque ela era diferente. Lia muito. Ela estudou até o 2º ano primário e praticamente ela aprendeu a ler sozinha, porque ela lia tudo. Ela gostava muito de baile, muito de carnaval, dançar, cantar, ela adorava isso. Então, quando ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela. Sumiu, acho que é 10 ou 20 réis do Frei. E aí colocaram a culpa nela. E aí ela foi presa, apanhou muito. E aí não acharam dinheiro, prenderam a mãe dela. Aí bateram nas duas. Aí acharam o dinheiro. Aí ela pediu a morte. Ela disse que pediu a morte. Acharam o dinheiro, soltaram ela. Aí dali ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou para a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Aí ela veio a pé.